Hum. Olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Então, hoje é o nosso quadro semanal de segunda-feira que eu falo sobre farsas e golpes, ou golpes e farsas, como vocês preferirem, né? E hoje eu estou aqui com esse visual. Afinal de contas, estamos no carnaval, então a gente faz vídeo. Se a gente não vai para festa, a gente faz vídeo assim, né, com essa cara. Então, vocês estão entendendo o clima, né? Pelo menos para fazer de conta que a gente está feliz, tá? Só para fazer de conta. Então, é o seguinte: o caso de hoje trata de um caso que ocorreu em função do 11 de setembro de 2001, no atentado das Torres Gêmeas, tá? Mas antes de eu tocar nesse caso, a gente precisa conversar sobre tragédias e sobreviventes, né? Então, a gente aqui, e eu acredito que uma parte das pessoas que me assistem devem se lembrar do caso da Boate Kiss, não é? Por que que eu estou falando da Boate Kiss? Porque vocês sabem que ocorreu esse incêndio e muitos jovens morreram, outros sobreviveram com sequelas maiores ou menores, algumas físicas e outras psicológicas. Enfim, você tem uma rede de pessoas aí que vivenciaram essa situação, concordam? Claro, até aí. Aí o que que acontece? Muitas vezes, um pai que perdeu um filho numa situação desse tipo se sente um alienígena num meio de pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo com ele, né? Então, num caso de uma tragédia coletiva, como foi a da Boate Kiss, onde foram vários jovens, vários adolescentes, adultos, estudantes que perderam a vida ali, os pais tiveram um sofrimento coletivo. Então, eles entenderam que somente um outro pai que vivenciou essa perda como ele iria conseguir entender o sentimento dele. Então, aí você cria uma associação de pais para conversar a respeito do luto, né? Um ajuda o outro, cria também uma espécie de rede de amparo também psicológica e jurídica, né? Porque depois vocês sabem que eles tiveram que passar por um processo doloroso que ainda está em curso até hoje, para haver alguma justiça ali naquele caso, né? Então, vocês sabem que nesse processo esses pais eles precisaram se juntar até para facilitar conversas com advogados, com promotoria, com as autoridades, enfim. Então, vocês sabem como é que funcionam essas questões. No 11 de setembro, por mais que você olhe para aquilo e pense que não teve como sobreviver gente ali, sim, sobreviveu, né?
houve sobreviventes. E esses sobreviventes, eles, claro, ocorre o mesmo processo psicológico, emocional e existencial até, depois de sobreviver a uma tragédia daquele calibre, né? Então você encontra outros sobreviventes, monta um grupo e esse grupo se apoia ali, né? Cria uma rede de apoio mútuo entre esses sobreviventes para conversar sobre os sentimentos que eles têm, sobre o sofrimento que foi aquilo, os traumas, também a questão jurídica, porque afinal de contas você vai precisar receber de repente uma indenização, vai processar quem, vai haver processo, enfim, tem toda uma questão ali que a gente já sabe que tem que rolar, porque senão as pessoas entram nos prejuízos em função dessa tragédia, né? Dessa situação, e muitos ficam desamparados e acabam até tendo que passar um perrengue absurdo, na, né? Então, tendo esse contexto todo aqui, né, que eu coloquei, entra a nossa personagem dessa história. Então, você tinha um grupo, claro que houve mais gente que sobreviveu a esse atentado, né, pelo menos é o que eu consegui pesquisar, e esse caso eu estou trazendo porque eu vi um documentário, eu acho que era no GNT, se eu não me engano, há muito tempo, lá pelos anos 2010, mais ou menos. A- Houve esse documentário sobre essa pessoa. Então, e sobre esse grupo específico, porque era um grupo de 19 pessoas, mais ou menos, e por alguma questão de afinidades e proximidades, assim, são 19 pessoas que acabaram juntas para montar esse grupo de sobreviventes e de ajuda mútua, né? Ou seja, aqueles grupos assim que eu falei como aconteceu no caso da Boate Kiss, né? Que são pessoas que resolveram transformar todo luto em luta, né? Que existe esse conceito, né? Então, essa pessoa, é, esse grupo estava indo tudo muito bem, né? Até que uma pessoa chamada, ou que ela se chamava, ou dizia que se chamava, Tânia Reid, ou Ried, ou, eu não sei como é que se pronuncia o nome dessa pessoa. E ela descobriu, sabe-se lá como, que esse grupo existia. E ela foi lá dizendo que era sobrevivente também, né? Que ela também era uma sobrevivente. E que ela trabalhava no andar que foi atingido ali, que era o 78 da Torre Sul. Então, como vocês sabem, as torres gêmeas eram compostas de duas torres, uma que era chamada de Torre Norte e a outra de Torre Sul.
A Torre Norte foi atingida antes. Depois houve o ataque na Torre Sul, né? Então, isso para vocês terem uma ideia da situação. Então, essa pessoa chega nessa reunião e começa a contar a história dela, tá? Da sobrevivência e tal, né? Então, ela começou a contar uma história triste ali, né? Que ela sobreviveu, chegou a receber uma queimadura no braço, daí mostrou a cicatriz. É, depois, ela. é, Aí depois ela começou a contar que o noivo dela, um cara chamado Dave, que trabalhava na Torre Norte, morreu no atentado. Que mais? Que ela foi salva por um bombeiro lá que acabou morrendo. Olha só, você já começa a ver que ela montou toda uma narrativa para evitar que, de repente, ela fosse desmascarada. E foi o que aconteceu. Então, essa mulher nem sequer estava nos Estados Unidos quando o atentado aconteceu. Ela estava na Espanha. Aliás, ela é de lá, tá? E eu não sei como é que ela o que deu na cabeça dela de se mandar da Espanha para os Estados Unidos e começar a fazer cosplay de sobrevivente de atentado, né? Enganando uma galera que estava realmente sofrida com esse problema, né? Porque agora vale destacar aqui que nesse caso deste vídeo, não interessa quem foi o culpado pelos atentados, porque tem a versão oficial de que foi um atentado comandado pela Al-Qaeda, né? Aquela coisa ali, Osama Bin Laden, aquela coisa toda. E tem aquelas teorias, né, de que foi o próprio governo americano que resolveu praticar aquilo. Isso não interessa para esse vídeo, até porque o efeito disso tudo foi o mesmo. Dois prédios caíram e gente morreu. É simples assim, né? Então vamos entender o lado dessas pessoas que estavam lá dentro e que muitas delas não tinham nada a ver com nada nessa questão. São habitantes, são pessoas comuns que trabalhavam ali naquele prédio, tá? Então, vamos parar com essa coisa assim, porque não sei o quê, né? Ou seja, vamos tentar entender o que se passa na cabeça dessas pessoas numa hora dessas. Então, a questão é essa. Então, as pessoas estavam sofridas, elas estavam traumatizadas, viram um negócio ali desesperador, que eu não consigo nem imaginar como é que seja essa situação, né? Enfim, eu só posso tentar me colocar no lugar dessas pessoas para entender, né? Ou seja, pelo menos entender que rola sofrimento mesmo, né? Então, o que que acontece? Aí essa pessoa aparece, conta uma historinha ali, não sei o quê, e depois o pessoal descobre que não, ela não esteve lá e não só isso, como estava bem longe dali, né? Então, e não era esse o nome dela, ela não se chamava Tânia, ela se chamava Alice, tá?
Então, aí você já vê a situação, né? Agora, eu estou fazendo esse vídeo com mais falas do que imagens, porque eu vou mostrar uma página que eu achei a história aqui, que o nome da, enfim, logo depois eu vou mostrar o site. Calma que a gente mostra, né, a situação. E eu estou falando isso porque é o tipo de coisa que vira e mexe a gente tem que tomar cuidado, né, com essas historinhas que aparecem, né? Então, enfim, e gente que monta grupos com a melhor das intenções e gente que vai lá e se aproveita dessas pessoas, se aproveita. E era interessante porque nesse documentário que eu assisti faz tempo, que eu tentei encontrar, ver se tinha alguma coisa no YouTube, eu não encontrei, mas eu encontrei outros que eu vou colocar na descrição desse vídeo para mostrar e para quem tiver mais interesse para pesquisar, assistir o documentário e ver o que aconteceu, né? Enfim, eu vou postar fontes. Então, o que aconteceu que eu lembro desse documentário que eu vi, tinha uma pessoa que foi entrevistada e disse que assim era impressionante porque ela parecia ter assim gabaritado a vitimologia do negócio, né? Porque você quando é, é sobrevivente de um atentado, as pessoas, quando você é sobrevivente de uma tragédia, no caso, por exemplo, vamos pegar do Boate Kiss. Você vê que aquilo ali afetou as pessoas em níveis muito diferentes, né? Algumas ficaram com sequelas físicas, como uma amputação de uma perna, outra ficou com sequelas mais pulmonares do que queimaduras, outras morreram, enfim. Umas lidam com a questão psicológica melhor do que outras, algumas têm que lidar com a perda de amigos, de irmãos, de não sei o quê. Então você vê que tem, mesmo uma tragédia sendo a mesma, o jeito como essa tragédia afeta as pessoas individualmente, às vezes ganha contornos diferentes. E algumas parece que realmente sofrem tudo de ruim que pode acontecer nesses casos, né? Então aí entra a história dessa moça. Ela aparentemente de tudo aconteceu, né? Ela sobreviveu, ela estava na torre que morreu mais gente, que não sei o quê, e perdeu o noivo que estava na outra torre, que papapá, e se machucou, e isso e aquilo, enfim. Parece que a história dela era assim mais gabaritada, né? Ou seja, ela gabaritou todas as questões ali que podiam ter acontecido na história, né? Então, nessa situação, o que aconteceu foi o seguinte: em algum momento, New York Times resolve fazer uma reportagem de aniversário do atentado, da tragédia.
e começou a pegar esse núcleo de sobreviventes e querer saber mais a respeito de cada um deles. E essa moça, né, essa Tânia, ela tinha participado de entrevistas, ela que parecia ter assim adquirido a cara da tragédia, né? Ela que virou a personagem central desses sobreviventes, né? Ela que no, nos programas de TV da entrevista, ela que falava com o prefeito, se encontrava com o governador, presidente, com esse povo todo, né? Ela era a personificação daquele grupo. Ou seja, além de farsante, ainda queria aparecer mais que os outros, né? Uma coisa legal, muito bom, né, gente? Então, aí o New York Times começou a ver que ela contava umas histórias assim um tanto contraditórias, né? Tipo, ela dizia que se formou em Harvard com um- uma pós-graduação em Stanford e não essas universidades não tinham nome dela na lista de ex-alunos e nem de formandos e etc. Aí, de repente, descobriu-se que esse Dave, que ela dizia ser o noivo morto, descobriram que esse cara realmente existiu, né? Que era um cara que trabalhava numa determinada empresa lá na Torre Norte. Aí, de repente, aparece a família do cara dizendo que nunca viu essa pessoa antes e que o filho não tinha noiva nenhuma e que não sei o quê, enfim, não sabia quem era essa pessoa e por que que ela estava dizendo que era noiva daquele cara, do filho deles, né? Então, por aí você vê a situação que aconteceu, né? Então, agora eu vou compartilhar a tela para vocês terem uma ideia de uma fonte onde você consegue localizar informações sobre esse caso, né? Vamos ver aqui se eu vou aparecer na janelinha, enfim. E não está respondendo. Caraca. Ah, apareci. Então, aqui, ó, Aventuras na História, é o nome da página, né? Então, aqui tem aqui Tânia Redes, a mulher que fingiu ser sobrevivente do 11 de setembro, né? E com uma mentira bem arquitetada, a espanhola conseguiu enganar tanto a mídia quanto pessoas que haviam sobrevivido ao histórico atentado, né? Então, e aqui mostra que deixou 3.000 pessoas mortas, milhares de famílias desesperadas, né? E tem 20.000 sobreviventes. Aí, ou seja, você vê que tem gente que sobreviveu, né? Agora, só que tem 19 deles que se consideraram os mais sortudos, pois eles estavam no ponto específico ou acima do local da maior vulnerabilidade, onde os aviões fizeram maior estrago. Então, ou seja, apesar do estrago ter sido maior na parte onde eles estavam, a, a situação, mesmo assim, eles conseguiram. E que provavelmente é a parte.
do prédio que houve menos sobreviventes, talvez, né? Enfim. Aí aparece essa mulher aí, que eu já contei a história, né? Que ela afirmou estar no no 78º andar da Torre Sul, enfim, né? Ela contou a historinha que eu já contei para vocês aqui, né? E aí eu vou deixar na descrição um vídeo resumindo a situação que eu encontrei de um rapaz no TikTok e vou deixar o máximo de coisas que eu encontrei sobre o caso ah, na, na, na descrição. Sempre olhem a descrição das coisas que eu posto, desses casos aqui, para para vocês poderem pesquisar melhor, se vocês se interessarem melhor, um pouco mais, para saber um pouco mais sobre os casos, né? Porque o meu objetivo aqui é tentar organizar mais ou menos e contar a coisa de uma maneira resumida e fazer uma análise dessas situações, né? E mostrar esses casos, né? Enfim. E aqui está ela, aqui na companhia, se eu não me engano, parece que esse cara é era um prefeito, acho que é o Giuliani, né? Eu não sei se era o prefeito ou governador eh, de Nova York, né? Hum, Aí aqui tem cenas do documentário de The Woman Who Wasn't There, ou seja, a mulher que não estava lá, né? Ela não está. Então, é basicamente esse o caso, né? Então, você vê que foi em 2007 que eles tentaram fazer essa reportagem de aniversário da tragédia, né? E aí começaram, e como ela era a que mais aparecia nas entrevistas, apertando mão de autoridades, não sei o quê, fazendo o showzinho ali, né? O pessoal, eu acho que contactou primeiro ela, né, para saber assim, esses detalhes da vida dela, né, até para, sei lá, fazer uma reportagem maneira, completa, falando daquelas pessoas. E aí é, a casa caiu, né? Enfim. Aí nessa aqui tem imagens da destruição, né? Enfim. Aí aqui o pessoal descobre o verdadeiro nome dela, enfim, tudo feito. Então, gente, é isso. O nosso caso de hoje aqui. Aí, só que depois que descobriram essa farsa toda, ela sumiu, ninguém mais sabe onde é que ela se meteu. Chegaram a dizer que ela tinha até atentado contra a própria vida, né? Mas diz que ela foi vista depois do que enfim, é uma questão da gente tirar conclusões, né? Ou não. Então é o seguinte, esse é o vídeo.
O vídeo de hoje é sobre uma farsa que aconteceu na história, né? Não é um golpe, embora seja um golpe para as pessoas que acreditaram nela e que ficaram com peninha, né? É, mas ela era uma farsa, uma impostora. E aí é isso. É, esse vídeo eu acho que eu vou fazer ele mais curto, né? Porque é carnaval também, a gente não. Um assunto um pouco mais descontraído também, né? Porque a farsante ali. Se bem que é um caso sério, né? Porque você abusa da sensibilidade das pessoas, né? Esse é um problema sério, né? De você manipular o sentimento dos outros e chamar atenção para si, né? Aquela coisa toda, enfim, é complexa a situação. E pelo que eu entendi também, parecia que toda vez que alguém ia falar que alguém estava enfrentando um sentimento ruim, porque não sei o quê, e papapá, e ela sempre aparecia assim com uma situação muito mais grave do que os outros, sabe? Para mostrar que os outros não estavam sofrendo nem metade do que ela estava sofrendo, enfim. Ou seja, era uma situação muito complicada e eu imagino o que eles sentiram no momento que eles descobriram que não aconteceu nada daquilo com essa mulher e que ela não era nada daquilo que ela dizia ser. Eu fico imaginando a cara e o sentimento dessas pessoas, né? Enfim, é, esse é o caso de hoje, como eu volto a repetir, né? Então, tipo, eu não costumava fazer isso, mas eu estou começando a fazer, né? Pedir que vocês se inscrevam neste canal, é, curtam este vídeo, dando like, né? Ou seja, ou dislike, se vocês também, enfim, vai depender. E comentem, principalmente comentem e compartilhem. Comentem mesmo. Eu quero os comentários, eu quero saber o que vocês acham a respeito desse caso, né? Enfim. E é isso. E eu vou ficando por aqui. Saudações anarquistas para todos. Revolução já e tchauzinho. Beijos da tia.